Esfera Podcast continua com a temática do Setembro Amarelo e hoje eu trouxe um convidado que já trabalhou muito atendendo pessoas em situação de vulnerabilidade psicológica, que é o Cleudson Araújo, que é perito criminal. O Dr. Cleudson, além de trabalhar em locais de crime, ele também já trabalhou em hospitais que ele é assistente social, né, Sim, prestando esse serviço, e também no CVV como voluntário, que é um serviço que atende pessoas em vulnerabilidade psicológica e é um trabalho muito importante para a nossa sociedade, não é isso, Cleus? Vai falar um pouco exatamente. sobre o Setembro Amarelo e as condições que levam as pessoas a tirar a própria vida. Certo. Vamos lá, quando a gente fala muito da questão do suicídio, né? Se nós observarmos, hoje está muito em voga essa discussão, né? Diz assim, mas nasceu hoje? Lógico que não, né? O suicídio é um ato que séculos, né? Nós observarmos na nossa história, nós vamos ter no próprio cristianismo Judas, né? Em um momento de desespero, praticou o suicídio, né? Para traição e tal, toda aquela questão, né? Então, nós observamos que essa ação humana de desespero, ela tem que ter um fruto, né? Tem que ter uma raiz. E um dos pensadores que discute essa questão é Emile Durkheim, né? A partir do momento que ele percebe o suicídio como um ato social, ele começa a estudar. E ele percebe que existem três tipos de suicídio, né? O suicídio egoísta, né? Que é aquele voltado às relações interpessoais, né? As aceitações, né? Os amores platônicos. Eu vou dar um exemplo, né? Que nós somos perito, você já fez também local de suicídio, eu sou do crime contra a pessoa, né? E, hegemonicamente, quando chega nesses lugares, a gente observa, né, além da materialidade dos fatos, né, a parte subjetiva, porque é aquela velha pergunta, o porquê? E como nem sempre as pessoas deixam, né, as motivações escritas, e hoje muitas vezes no vídeo, né, os familiares lançam suas teses, né, fora aqueles que deixam, né, estou me matando por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, né, e, como a Emílio Durkheim fala, um dos principais suicídios é o egoísta. É aquele que é voltado às concepções psicossociais. É como eu te falei, né? Os amores platônicos. Aí você vai na literatura, né? Você tem aqueles amores platônicos, aqueles amores que eram proibidos, né? E que a pessoa, por algum momento, né? Por não conseguir exatamente conquistar a pessoa, ou se a perde, né, pratica esse ato de desespero. É um ato no campo psicológico, né, de não aceitação, né? Então, para aquela pessoa, a não aceitação de outro ou a sua fuga, né, é o que provoca isso, né? Esse é um dos, né? Tem um autorista, que é o suicídio mais provocado por uma questão de concepções religiosas ou de moralidade, né? Se nós observarmos, quando nós assistimos aqueles filmes, principalmente dos samurais, né? Que por um problema da derrota, né? A derrota é a desonra. Então, a desonra entre a morte e a desonra, primeiramente a morte, né? Eles praticam o suicídio, né? É uma questão cultural. E também na concepção, algumas religiões têm concepções religiosas, que a morte, inclusive, é uma dádiva para conquistar algo no futuro. Podemos dar Uma exemplos, libertação, um prêmio. um prêmio, exatamente. Ou seja, né, são atos humanos, mas com características diferentes, né? E tem o suicídio anômico, que é aquele provocado por concepções econômicas, né? Isso é muito comum quando a gente estudava história, né? A queda da Bolsa de 1930 e os movimentos onde há rupturas no poder econômico, né? Esse tipo de suicídio, ele é mais comum. Ou seja, as ações humanas, elas devem ser estudadas, até porque, quando nós estamos falando sobre o Setembro Amarelo, e por que Setembro Amarelo? Por quê? Porque só agora. Porque eu não sei se você se lembra, mas quando eu fazia faculdade, tinha um professor que fazia jornalismo, e um professor dizia que, na época que eu fazia faculdade, a palavra suicídio, ou seja, a matéria suicídio, não era para ser colocada em notícia, porque acreditava-se que isso influenciava as pessoas a praticar o tal ato. Mas se o ato existe,
temos que discuti-lo por quê? Porque aos que já foram, infelizmente nada podemos fazer, né? Mas aos que estão presentes, porque o suicídio, para quem não conhece, nós trabalhamos na área, ele não tem preconceito de cor, raça, etnia, cultura ou religiosidade, Idade. e nem idade. Tem características específicas? Tem, como nós estamos agora diversificando elas, né? Por exemplo, nós somos policiais. Você sabia que hoje as polícias, no geral, né, elas estão mais se matando, ou seja, se autoeliminando, ou seja, não por motivos de trabalho, ou seja, a pessoa morre não foi pela ação de ser policial, e sim por sua autoeliminação. E isso faz com que temos que refletir algumas posturas. Ou seja, se nós estamos observando que isso está ocorrendo, tanto no âmbito da sociedade comum, quanto no âmbito profissional, por exemplo, outra também, que a gente está falando de suicídio, mas porque, por exemplo, eu pego os locais que tem suicídio, mas os hospitais conseguem adquirir exatamente os pacientes que por algum motivo ou outro, não obtiveram êxito. Você sabia que 26% das pessoas que cometem suicídio têm alguma deficiência ou alguma doença? Não sabia dessa Sim, estatística. sim. O Setembro Verde, Então, um de é, cada quatro tem alguma doença ou ou deficiência, pessoa com ou deficiência. deficiência. Não quer dizer que a pessoa que tem deficiência ou alguma doença, isso vai ser proposital para poder praticar o ato, mas Mas pode gerar alguma dificuldade para ela é uma das relacionado cargas. com esses fatores que você falou, ou econômicos, ou psicológicos, ou até de relacionamento com outras pessoas, né, de aceitação e tudo. Sim, E sim. O processo humano de aceitação, que a gente fala para é o primeiro o suicídio que o Durkheim fala, que é o egoísta, né? Que é aquele de aceitação social, certo? E de percepção de amorosidade, né? Como assim? É como eu te falei, a nossa sociedade, ela nos cobra, ainda mais hoje que nós somos muito midiáticos, né? Certas ações, né? E muitas das vezes as pessoas não conseguem exatamente aqueles famosos amores platônicos, né? A idealização, né? Você cria uma áurea sobre aquela pessoa, né? E aguarda que ela também crie a seu favor. E isso não necessariamente isso vai ocorrer, né? às vezes a outra pessoa sequer sabe. Exatamente. Pois também por vivermos esse mundo midiático, né? Que qualquer pessoa hoje tem 1.000 seguidores, 2.000 seguidores, 3.000 seguidores, Milhões. milhões, mas e se essa pessoa em algum momento acha que aquele seguidor, né? Ou seja, é um fator muito complicado, porque cria-se expectativas, né? Não tem jeito. A ação humana, interpessoal, ela cria essa expectativa. Nós não vivemos sozinhos. Nós podemos estar em um ambiente e dizer, não, mas eu não tenho amigos. Você pode dizer, mas você não consegue. Mas a questão da amorosidade, ela é muito complexa. Voltando ao local de crime que a gente faz, né? Os locais de suicídio que a gente faz, a gente observa-se muito, pelo menos nos que eu já fiz, e muitos dos meus colegas já fizeram, que a gente sempre troca as famosas figurinhas, né? A nossa cultura, a maioria dos suicídios, eles são suicídios egoístas. Ou seja, é aqueles voltados para questões interpessoais. É como eu falei outrora, são aqueles amores platônicos, ou aqueles amores que em algum momento um ou outro, né, desistiu, né, e a pessoa não aceita, ou seja, a aceitação, e leva a esses atos. Porém, eu vou dar exemplo que eu sei que a pessoa, o ato suicida é um ato irracional. Ah, mas a pessoa se preparou, deixou tal e tudo, mas nos locais que eu fiz, a pessoa, inclusive, as pessoas que deixavam alguma coisa, um vídeo ou um texto, né? Ele, ao pedido de desculpa, ele tem uma explicação e ele pede perdão a uma essência superior. Ou seja, essa questão de dizer que, por exemplo, a pessoa que suicida é uma pessoa que não tem uma concepção religiosa. Pelo contrário, 90, pelo menos dos locais que eu fui, exatamente tinha sim um ícone religioso, né? Ou seja, é algo patológico naquele momento, porém, não é algo daquele dia.
é um acúmulo. Nós somos, na verdade, um copo, né? O copo está cheio, mas aquela última gota vai fazer transpor, ou seja, vai tentar. Então, é essa a questão do suicídio. Se observarmos bem no âmbito da questão das estatísticas, hoje nós temos um aumento muito grande entre 15 a 29, a 39 anos de idade, né? E acima dos 70. O suicídio é um ato praticado por ambos os sexos, porém, na nossa conjuntura atual, os homens, eles são os maiores atores ativos e os mais eficientes, né? Hegemonicamente, as ações masculinas para a autoeliminação são mais eficientes. Ou seja, Elas são mais violentas também ou não? Os meios utilizados são os mesmos, os modos operantes são os mesmos. né? Porque É tem gente muito. que pensa que mulheres utilizam mais, assim, excesso de medicamentos, essas coisas assim, mas geralmente os meios são os mesmos, né? É, a, para se chegar ao suicídio, existem três fases, né? É por isso que eu falo para você, o suicídio, ele não é um ato imediatista. Amanheci hoje, não sei, não está tá nublado, vou me matar. Não. Ah, todos nós, em algum momento da vida, né, tivemos aquele, não um pensamento exatamente suicida. Não está valendo a pena a vida. Se você acha que isso não é um pensamento suicida, depois há uma evolução. Se você não ocorrer um tratamento, há uma evolução. Como? Você começa a planejar. Ah, não sei, um prédio, uma corda, algo nesse sentido, um remédio, algo nesse sentido. E depois é A a última maioria, a fase. maioria usa corda, né? Existe sim, porque é mais fácil, Na né? verdade, tá acessível ali, É né? mais fácil, é mais acessível. Não é bem uma escolha por preferência, sim por acessibilidade, né? Existem também as armas de fogo e a precipitação e o uso de medicamento, né? Mas De todas exata, as formas é uma coisa terrível, né? terrível, 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 né? A gente falou muito sobre as causas aqui, né? Que leva. Às vezes as pessoas só falam sobre o tema, mas não focam nas causas, como você Sim. está falando aqui, que são várias. E, e a essência por trás da ideia de cada tipo de causa, né? Você Uhum, explicou muito bem aqui. Mas o que a gente poderia fazer para evitar esse tipo de coisa, né? Tanto quem está em volta da pessoa quanto a própria pessoa. O que que ela pode fazer uhum. para evitar ou pelo menos para procurar ajuda? Ótimo. E é comum as pessoas pedirem ajuda? Você que trabalhou no Centro de Boa, Valorização da Vida, né, o CVV. boa pergunta. Eu vou trazer muita realidade nossa do nosso trabalho no campo profissional. A minha atuação hoje é mais com quem tem efetividade, né? Quem trabalha na área da saúde é com aqueles que não tiverem Não. efetividade. Mas eu vou observar os locais que eu já fiz, né? Que hegemonicamente são iguais aos que meus colegas já fizeram, né? Quando existe uma a família já diz, não, ele tinha um histórico de depressão, ele estava, inclusive, sob tratamento, tudo bem. Mas que a gente geralmente pensa, o suicídio é uma pessoa depressiva, é para pessoa que fica cabisbaixo. Não necessariamente, Às né? vezes ninguém nem, Hum, muita gente fala que nem percebe às vezes, né? Porque a Exatamente. pessoa Então, estava ali, às vezes até festejando no dia anterior, às vezes, no dia do ato, eu já fiz um local que a pessoa estava festejando no mesmo dia. no mesmo dia ele praticou a pessoa praticou o ato. Então, é o seguinte, o senso comum diz assim, a pessoa que se mata, a pessoa que suicida, ou tenta suicídio, é uma pessoa depressiva. É lógico que ela é, mas não necessariamente, às vezes, se Não observa, se manifesta não se sempre com manifesta, tristeza exatamente com e tristeza isolamento. e isolamento, né? Que é uma das práticas, né? Então, o que a gente pode observar, Silvio? O que eu observei no meu dia a dia, com os que infelizmente conseguiram, né? Existem as motivações, mas não existe a procura exatamente por ressignificar. Por exemplo, fins de relacionamento, hegemonicamente locais que eu peguei, tá entendendo? São questões, já peguei alguns concepções econômicas, tá entendendo? Mas hegemonicamente, 99% que eu peguei são questões emotivas. A questão da ressignificação. O que é isso? João ama Maria. Em algum momento, ou João ou Maria se decide terminar o relacionamento. O que acontece com o processo?
uma dessas pessoas conseguiu ressignificar a sua vida. O João ou Maria decidiu separar, digamos que Maria decidiu se ressignificar a sua vida em outra conjuntura. O João, por exemplo, se não conseguir essa ressignificação, o que é isso? Nova conjuntura de vida. Ou se dedicar a uma outra atividade, ou achar outro Ou achar relacionamento, outro né? relacionamento. Ou Exatamente. se dedicar ao trabalho, sei lá, Sim, ou dar ou não tempo. ter mais interesse em ter relacionamento com alguém e buscar viver bem consigo próprio, né? Alguma coisa assim Sim, nesse sentido. chama-se processo de ressignificação. O processo de ressignificação é muito observado nas pessoas, voltando ao setembro também verde, né? As pessoas que adquirem deficiência. Processo de ressignificação. Porque, por exemplo, uma pessoa que já nasceu sem braços, um exemplo, né? Qual é o trauma dele? É, ele não sabe como é utilizar os braços, né? Exatamente. Então, Então ele não já gera uma falta para ele. é. Ele vai observar essa falta com o Claro, passar há do uma tempo. Sim, falta, até sim, porque ele, mas eu falo assim, sim, uma falta da utilidade que ele tinha, porque ele não sim, teve essa utilidade sim. antes dos braços, porque ele não tinha É, braços. ele vai ter Ele se adapta. ele vai se adaptar, mas ele vai ter esse processo de ressignificação quando, Eu acho que não é nenhuma adaptação, né? Porque adaptar é quando você sai de uma sim, realidade para outra. A realidade dele sempre foi aquela. Na sim, verdade, ele vive aquilo, né? é. O processo de ressignificação é o seguinte: a pessoa nasceu sem braços, né? Ele só vai observar realmente que não tem braços, assim, com observação, quando ele recebeu os primeiros pré-conceitos da ausência do braço. Que apesar dele sem braço, ele consegue utilizar as pernas, inclusive como braço, né? Então, mas ele só vai perceber isso com o olhar do ser humano, né? Com a Aí, convivência com a com outras convivência do ser pessoas. humano. Ou seja, por isso que é a questão da compreensão humana. E aí a pessoa que perdeu os braços. Em primeiro momento, você diz assim, poxa, que foi um acidente, perdeu o braço. Que bom. Para quem está de fora, diz assim, pô, que bom, graças a Deus, né? Ele escapou, né? Perdeu os braços, mas está aí vivo, né? No processo de hospitalização, aquele processo de cura, né? É, se ele não conseguir fazer a ressignificação, o que vai acontecer? Ele vai voltar para a vida social dele. Então, nesse momento, tá entendendo? As questões de emotividades, por exemplo, se ele tinha uma namorada, será que ela vai permanecer? Se ele estava casado, será que vai permanecer? Se ele tinha um trabalho, algo assim, será que vai permanecer? Então, não é necessariamente a perda da visão ou dos braços, é da significação que tinha nisso. Então, quando você pede algo, você tem que, de imediato, ressignificar a sua vida, né? Você não vai viver mais daquele parâmetro, né? Então, por isso que é para você, a maioria dos locais que eu peguei são envolvidos em questões sentimentais, né? De aceitação social, porque todos nós desejamos ser amados, amamos e desejamos ser amados. Ah, mas a pessoa não é uma questão emotiva, emotiva com uma pessoa, é a falta da aceitação pessoal de alguma escolha que ele tem, que ele fez na vida. Exatamente, ele queria ser amado, como ele era, e assim não foi. Né? Não necessariamente é o amor de uma pessoa pela outra. Às vezes a pessoa quer ser amada por uma escolha que ele fez e ele não é aceito, né? Então, o processo de ressignificação. Então, o que eu observei nesses locais que eu fiz, né, é que essas pessoas, por algum momento, teve essa ruptura e não ressignificou a sua vida. Né? E isso, Silvia, como eu falei no início, né? Ah, mas a gente vai dizer assim, mas a pessoa tinha tudo, né? Ah, mas tinha carro, tinha tudo. Senhores, existe sim o ato suicida por questões econômicas, mas, como eu te falei, hegemonicamente a maioria desses atos são de cunho emocional. As pessoas se adaptam, Estão presentes na mente de cada um. exatamente, E você não tem como acessar isso, né? E exatamente, cada um vive um universo diferente. cada um é um universo diferente. Cada um tem um estilo de vida diferente. Cada um tem até concepções filosóficas, políticas e religiosas diferentes. Então, cada um é um mundo, né? Então, voltando ao processo de significação, quando eu faço os locais, eu observava muito isso, né? E é o seguinte, você tem que seguir alguns parâmetros. Como eu falei outrora, né? Em algum momento de nossa vida, né, nós vamos ter esse pensamento, acho que a vida não vale a pena. Aí depois, o segundo pensamento, que é exatamente pensar nos meios. E o terceiro pensamento já é a prática. Então, a partir do momento que você tem esse pensamento, olha, não está valendo a pena a vida.
Não é que você está falando que quer se matar, mas é que você está falando na vida. Então você tem que procurar o processo de ressignificação. O que ocorre? Voltando à minha experiência no CVV, né? Muitas das vezes a gente Explica um se... pouco pra gente o que que é o CVV e o que que ele faz. O CVV, ele tem a função de uma válvula de escape. Como assim? Você está com um problema. Como é que o CVV vai resolver? Mas a maioria das vezes, o escutar 5 minutos é igual chorar. Quando você chora, a sua alma alivia. Você se sente até melhor. Chorar, por exemplo. Mas também, quando você desabafa, não quer dizer que aquela pessoa, a pessoa que está lá no CV vai dizer assim, olha, você vai fazer isso, 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 isso. Não, a pessoa vai ouvir, né? Ouvir, né? Tentar compreender, né? Indiretamente. Mas, nós vamos indicar a pessoa, procure uma ajuda. Aquele momento é uma válvula de escape. É exato o momento, quando a pessoa liga, quando a pessoa procura para desabafar para você, ele está naquela última gota. Na última gota. Então, quando alguém lhe procura e desabafa alguma coisa, às vezes até chora, tá entendendo? Pode ter certeza, ele estava naquela última gota. Só o processo de ouvir, né? De entender. Porque muitas das vezes as suas dores, para mim, se você contar as suas dores, eu vou olhar assim. Puxa, a minha é muito. As minhas dores são muito maiores. Né? Sim, exatamente. As suas dores realmente são maiores do que a minha. Para você. Para mim, essa é a minha dor. Então, cada um tem a sua dor. E cada um tem seu copo d'água. Né? Então, a última gota. Então, quando as pessoas ligam para o CVV ou procuram o CVV, tá entendendo? É o acolhimento. É você escutar, escutar. Mas só escutar. Pô, eu já peguei o telefone que a pessoa ele contou a vida, a pessoa contou a vida dele. E você contar a vida, sua vida inteira para uma pessoa, eu comecei, era 11 horas da noite, 3 horas a pessoa estava conversando comigo. Aí eu disse, olha, obrigado, só queria desabafar mesmo. Tá? Eu não falei nada, a pessoa não deixou dizer assim, compreendo, não. Eu só quero falar, só quero que você me escute. Aí ele percebeu, aí você está me ouvindo? Aí eu dizia, a única coisa que eu falava no telefone, não, estou ouvindo, estou ouvindo. Ou seja, foram umas 3 horas, a pessoa desabafando. Mas no final, quando terminou a ligação, só, muito obrigado, tal, eu só aproveite, procure ajuda, né? Se você tem alguma concepção religiosa, procura uma ajuda religiosa, né? Aí, ou seja, a única frase que eu falei no final foi essa: se você não tem uma concepção religiosa, procure um psicólogo, ou procure ambos, né? Em resumo, foi essa. Então, quando a gente fala no processo humano, né? A autoajuda, senhores, nós não conseguimos resolver nossos problemas sozinhos, até porque nós não vivemos em sociedade, sozinhos, né? Então, nós não somos uma ilha. Como falei outrora, né? Boa parte das ações suicidas são masculinas, porque a nossa cultura é que o homem tem que carregar o fardo, o homem não pode. A primeira pessoa que disse que o homem não chora foi minha mãe. Formação de um homem forte. Sim, tudo bem, o homem realmente é forte também, mas também é ser humano, né? E como ser humano, em algum momento ele fraqueja. E as estatísticas estão aí. O Ministério da Saúde mostra que a maioria dos atos são masculinos. Eu, que sou criminal, trabalho na área, lhe digo que a maior prática é a masculina. Tá vendo? As motivações, lhe digo, porque além dos que deixam as cartas ou vídeo, mas as famílias, os familiares falam, é sim questões emotivas, ou seja, muitas das vezes a gente vai para um local, se vai no senso comum, diz assim, mas como é que pode? Essa pessoa tinha tudo. Tinha carro, tinha casa, tinha isso, tinha aquilo outro, tinha tudo. Mas Não tinha o que ela queria ou exatamente, precisava. exatamente, exatamente. É o 85-15, né? Poxa, mas aqueles 15 era mais importante que os 85 para ela naquele momento, né? Então, quando a gente fala em processo de ressignificação, voltando para o Setembro Verde, como eu dei exemplo também, que 26% das pessoas que ó, não obtiveram êxito, porque esse é um dado do Ministério da Saúde, né? São Uhum. pessoas com deficiência. Por quê? Porque é exatamente isso. Nós vivemos um mundo, Silvio, da materialidade e da estética. Por exemplo, se há de concordar
que uma pessoa, né, para os padrões, digamos assim, estéticos, é uma pessoa com deficiência, ela já não está muito bem, não está bem inserida, né? Além dessas questões, porque explicar assim, mas por que 26% das pessoas que assim tentaram têm algum tipo de deficiência ou doença? Porque muitas vezes as doenças geram deficiência, né? Então, Ou às vezes é uma doença que causa um sofrimento muito grande, né? Uma doença terminal, ou uma doença que gera alguma dor também, né? exatamente, por exemplo, nos casos de acima de 70 anos, exatamente as motivações que eles muitas vezes deixam é por questão de doença mesmo. A gente está doendo, a dor é maior, é muito maior. Uns não suportam a Um não dor, suporta a dor. outros não querem que os seus entes queridos acabem suportando a carga de cuidar de alguém com... Sim, sim. Tem Acontece também também, né? aquela cultura de Não quero dar trabalho. eu não quero dar trabalho, É um pouco de orgulho também, eu né? não sou mais útil, a questão da utilidade, né? Uhum. Eu agora sou um estorvo, como se fala no interior, né? Eu sou um estorvo, né? Não sabendo ele tudo bem, mas que uma pessoa idosa que tem esse ato, ele no momento ele esquece que ele cuidou de quantos? Quantos filhos ele cuidou, né? Pois é, e não é só isso. O ato de cuidar também gera um tipo de aprendizado para as outras pessoas. Sim, De aprendizado e de até não diria um rito de passagem também, de uma fase para outra, mas porque isso varia de idade, mas a pessoa que cuida, embora seja uma carga que também é alta, e a depender do tempo, da situação econômica da pessoa e do momento de vida da pessoa, ela pode ser mais pesada do que em outros momentos ou outras situações. Mas ela também gera um aprendizado para a pessoa, né? Então não deixa de ser uma utilidade para quem pensa que não existe, né? uhum, Existem vários fatores também. isso. E voltando à questão dessas ações com pessoas idosas, né? É o processo também de dizer assim, eu sou um estorvo, né? Como eu falei para você, o processo de ressignificação. Ele chega a uma certa idade e não consegue é, acreditar que ele agora vai ter que ser cuidado. Ele não consegue lidar com essa situação, né? Exatamente, exatamente. Sendo que às vezes ele esquece que ele cuidou a vida inteira e apenas em uma fase da vida ele será cuidado. Ele sozinho, ele é uma companheira, cuidou de dois, três, quatro, ou seja, de trocar a fralda, a formação acadêmica, e às vezes e também psicológica, e às vezes até religiosa, né? Aí ele não se vê que esse exato momento, essa nova fase, o processo de ressignificação, que agora é a vez dele de ser cuidado, né? É como eu falo, a questão da ressignificação da questão dos relacionamentos interpessoais, a famosa aceitação. Por que isso ocorre mais com as pessoas com deficiências? Porque esse número, porque vamos lá, considerando que as pessoas que nascem com deficiência têm uma percepção de vida e as que adquirem com tanta percepção, o impacto, mas os dois, como explicar isso? Bom, meu nobre, você, primeiramente, é uma perca, é um trauma. Então, ao menos você pode ser um trauma, entende? Aí vem a questão das aceitações sociais, né? Para relacionamento, vai ser fácil? Ora, você sabe que eu defendo uma pauta que nem questão de relações interpessoais, é questão de inserção no mercado de trabalho. Então, para você ser inserido no mercado de trabalho, é difícil. E para você insertar, ou às vezes você já está com um relacionamento, ou então você a entrar num relacionamento sendo uma pessoa com deficiência, considerando que a maioria dos atos suicidas são por questões emotivas. Não é, porque muitas vezes quando eu entrei na perícia, assim, mas eu achava num senso comum, né? As pessoas se matam mais por questões socioeconômicas, né? Ou porque perdeu o patrimônio, ou porque exatamente não adquiriu um patrimônio, né? Não, a questão material na vida psicológica é a menor. As realidades que eu observei, não só enquanto ator profissional, perito criminal, assim como também quando estive na Força Nacional, encontrei com muitos colegas peritos criminais, discuti muitos esses casos, inclusive os casos de suicídio, né? Hegemonicamente, são
os vinculados à questão da emotividade, à questão de aceitação, né? De não ser amado por uma pessoa específica ou não ser aceito por um grupo específico, né? No final das contas, é essa questão interpessoal. Voltando a, às ações que devemos fazer, como sempre bato na tecla, eu já falei que em algum momento já tivemos, ou se não tivemos, vamos ter esse momento de, a vida não vale, é, todos nós vamos ter. Porém, nós temos que esquecer o egoísmo. Como assim? Eu não vou falar dos meus problemas para alguém. Olha, quando eu for nos lugares, inclusive, já encontrei, inclusive, pastores, padres, eles diziam assim, poxa, se tivesse me procurado, eu tinha dado, ou seja, eu tinha dado um conselho, inclusive, eu conheço um bom psicólogo, ou seja, né? Se você não tem uma concepção religiosa, procura um profissional. Sabe por quê? Eu fiz muitos locais e eu percebo que talvez se aquela pessoa, lógico, aqui no pensamento subjetivo, né? Se aquela pessoa, depois do ato, tivesse ali e pudesse se arrepender, ele se arrependeria porque você percebe o desespero de um local de suicídio, um local de homicídio é diferente. A situação, porque o homicídio, você tem uma justificativa plausível. Morreu por causa disso, morreu por causa daquilo. Você tem um culpado específico. Você pode até não conhecer, mas você não saber quem é, mas você tem, né? Já o suicídio, existe uma dor muito grande na família, porque exatamente não tem um culpado. E o culpado é exatamente o autor. Então, a vítima e o autor estão na mesma pessoa. As motivações, muitas das vezes, são subjetivas quando não estão escritas, né? Então, quando nós, em algum momento, fraquejamos, e vamos fraquejar, que é inerente ao ser humano, nós não vivemos em uma nós não vivemos sozinhos, né? Procure, né? Procure ajuda. Como eu falei, temos o CVV, pronto. Com essa situação da polícia, né? Que o alto índice de suicídio no âmbito da polícia, né? O próprio governo já criou canais, né? Que é o ponto .gov, o Escuta SUSP, né? Então, ou seja, já existem mecanismos, né? O problema sempre existiu. Existem as ferramentas agora que Sim, a pessoa pode procurar, mas precisa sim, que a pessoa procure, né? sim, Tem exatamente. já existe a ferramenta, existe o acesso, mas precisa da pessoa impulsionar até lá e fazer, né? Sim, Ou ser sim. levado por alguém que já Sim, percebeu isso. porque como você falei, né? Em alguns lugares que a gente vai, as famílias dizem assim, mas como a pessoa se... Às vezes as pessoas não querem acreditar que a pessoa praticou suicídio porque ela não apresentava aquele senso comum, né? Os Não, sintomas. não tinham sintomas. Era alegre, estava numa festa, ontem estava numa festa, hoje estava numa festa. Qual é a explicação? Né? Mas a explicação, ela é subjetiva, ela é da pessoa. Então, é o seguinte... Em algum momento da vida, se você se observar com algum problema, tá entendendo? Procure, procure o seu guia espiritual, que com certeza, como já fiz muitos lugares, inclusive, né, pares e pastores e outras Outras crenças. e outros guias, e assim, inclusive eu conheço porque geralmente eles têm exatamente o contato, né? Porque nós somos, Do porque profissional de saúde também, porque às vezes exatamente, nem sempre a pessoa que orienta espiritualmente, ela vai saber lidar com todos os tipos de problema. sim, Às vezes sim, precisa realmente de um profissional da saúde que sim. também tenha acesso a essas pessoas, né? Sim, exatamente. Então, quando ocorrer esse fato, irá ocorrer, ou quando você observar uma pessoa com esses sintomas, né, que é do senso comum, né, procure a pessoa, converse com ela, deixe ela desabafar. Não vá fazer julgamentos, Até porque você não conhece a história toda, né? exatamente. Não, mesmo que a pessoa conte a história, você pode até achar que aquilo dali, poxa, a minha vida é mais, é aquele negócio, o meu fardo é mais pesado que o do dele, eu estou Mas às aqui. vezes os seus músculos são maiores. Exatamente. Mas naquele campo você é superior a ele. Não, eu não, né? Por isso aí eu não tenho um pensamento, não. Por isso aí.
Mas, Mas às vezes se abala por muito menos é, em outro aspecto, né? mas cada um tem um calcanhar de Aquiles, então talvez o meu peso para você não seja peso, mas talvez o seu para mim não seja peso. Então, a realidade que nós temos na perícia, né? Reitero, dou muita ênfase na perícia porque como é um local que a gente faz, É onde tudo termina. onde tudo termina, e como os casos, os modos operantes são os mesmos, e é como eu falei, né? As motivações até a presente data são nas configurações emotivas, né? Procure com urgência, no momento que você tem um tipo de qualquer crise. Não, mas eu não, para mim não doeu. Tudo bem, tá certo. Mas procure uma atividade, procure um profissional, procure a sua religiosidade, se isso lhe ajudar. E o profissional, o líder religioso ou o profissional que lida diretamente com isso, ele sofre uma carga também. Sim, Ele está suscetível a esse tipo de, sim, vamos dizer assim, eu não diria de contaminação, mas eu diria de sobrecarga sim. e acabar Quer um exemplo? sendo levado. A polícia. A polícia trabalha com o quê? Com caos, né? Com as questões sociais, né? Muitas das vezes é levada a dar resposta que não é apenas ela a responsável e não tem como. Por que que o índice de suicídio na polícia está aumentando? Exatamente isso. É um dos profissionais que está em cada, a todo momento, com as sequelas da violência urbana, do suicídio, né? O que que Das você, ações humanas. o que que você como profissional da área do serviço social, também da área de perícia e também como voluntário, o que que você deixa de mensagem tanto para as pessoas que estão enfrentando algum problema e que às vezes não conseguiram ainda expressar isso para um familiar, para um amigo, para um profissional ou para um líder religioso? O que que você deixa de mensagem para eles? E também para as pessoas que lidam diretamente com esse tipo de problema, qual mensagem você deixa? A mensagem que eu deixo para as pessoas, eu vou deixar como perito criminal de local. Senhor, vocês são importantes. Porque quando a gente chega no local, a gente vê o desespero da família. Por exemplo, às vezes eu fiz um local que a pessoa só, eu estou indo porque fulano não me quis. Sim, fulano não me quis. Mas tinha uma mãe, filhos, irmãos, amigos. E você percebe quando a pessoa é querida, é na morte. E tudo bem, aquela pessoa não conseguiu ressignificar a sua vida. Mas eu lhe garanto, se existisse uma segunda chance, se ela pessoa visse o desespero, então é o seguinte, não tem jeito, senhores. As nossas dores são individuais. Mas, talvez, se você pensar em terceiros, você não pratique. Porque você, todos nós somos responsáveis por alguém. Financeiramente, emocionalmente. Boa parte das pessoas que praticam suicídio, hegemonicamente, são importantes para alguém. Não porque é irmão, pai, não. Porque é importante financeiramente, porque é a pessoa que contribui, emocionalmente, porque é a pessoa que dá um apoio emocional para a família, para alguma coisa. Ou seja, todos nós temos utilidade, né? Então, se para você a não utilidade para uma pessoa, tudo bem, bacana, você perdeu aquela utilidade para aquela pessoa. Mas tem outras pessoas, eu digo isso porque eu percebo nos locais que aquela pessoa tinha sim pessoas que o amavam, tá entendendo? Independentemente de seus defeitos que ele tinha, mas tinha pessoa. Então eu falo enquanto profissional de local. Olhe, os problemas existem, né? A sua autoeliminação não prejudica apenas a você, vai fazer muitas pessoas sofrerem. E eu sei que a pessoa que pratica o ato suicida, ele não quer machucar ninguém. Ele quer se livrar da dor. Para ele é uma dor. Mas pense, Ele machuca a si próprio sim, para não machucar os outros, sim, mas acaba acontecendo, porque as exatamente, pessoas querem exatamente. a presença física Exato, dele física ali. dele, não só emocional, também física, né? Uhum. Então, pense que um ato suicida, né, vai causar dor em muita gente que você ama. É isso que a gente vê no dia a dia.
quando a gente faz um local, a gente percebe que a pessoa deixa a dor em muita gente. Ah, ele queria atingir fulano de tal, porque não amar. Tipo assim, outra, uma vez eu conversando com um colega, isso aí só para finalizar, na questão de perícia, eu conversando com um colega, ele falando que uma pessoa praticou ato suicida por fulano tal não amava mais e queria que a pessoa soubesse, disse que ela sofresse com essa situação. Disse que 3 meses depois encontrou com a pessoa, tipo, a pessoa que causou subjetivamente, né, o ato, reconstruiu sua vida, ressignificou sua vida em 3 meses. Então, se ele pensa, a pessoa que pensa que se a autoeliminação vai prejudicar outra pessoa, em 3 meses a pessoa já ressignificou a vida, né? Então, como profissional, eu digo isso. Agora, como pessoa, eu lhe digo o seguinte: todos nós temos uma importância espiritual, se você tiver alguma crença, mesmo não tendo nenhuma crença, você é importante para o seu pai, para a sua esposa, para o seu irmão, para o seu amigo, tá entendendo? Ou seja, nós temos uma importância social muito grande no nosso contexto familiar, no nosso contexto social. Nós somos sim importantes, tá entendendo? A sua ausência, a sua ausência provocará a ausência de muitas ações suas que são importantes para outras pessoas. Não fala apenas no campo econômico. Ah, eu não posso depender financeiramente. Ah, só depender financeiramente. Não, não necessariamente financeiramente. É como eu falo, a maioria dos atos, eles são psicossociais, não são econômicos. Para o senso comum, a autoeliminação é porque a pessoa está a desprover recurso financeiro ou algo nesse sentido. Não, a maioria dos atos, as práticas, são questões emocionais. Então, nós vivemos em sociedade e cada um de nós ele tem uma função no campo humano, no campo espiritual, se você não acreditar numa concepção espiritual, mas e no campo social de sua família. E todos nós temos uma família. Então, o meu pensamento é esse, que para as pessoas, né, no momento que observarem a presença desse sentimento, que pode ser hoje, amanhã, ou espero que ninguém nunca assim o tenha, mas também se observar que alguém o tenha, escute. É como eu falei, você falou assim, e os profissionais da área, da nossa área de segurança, olhe, nós não somos homens de ferro nem mulheres de ferro, né? Nós somos seres humanos. Não tem como você sair do seu plantão e desligar a chave e achar que vai para chegar em casa, você não vai trazer alguma coisa ou você não vai trazer uma coisa de sua casa para o trabalho, né? Então, é procurar, exatamente como você mesmo falou, né? É, ajuda profissional, conversar sobre assuntos que estão lhe trazendo angústia com alguém, porque todos nós temos uma pessoa confiável para conversar. E se não tem, exatamente tem um guia espiritual. E se você não tem um guia espiritual, procura um psicólogo. Ou ambos, né? Então, isso vai trazer para você, né, uma maior segurança, porque todos nós estamos sujeitos a esse ato, né? É isso que a gente tem. É um assunto extremamente delicado, né? Um Sim, assunto que traz muitas reflexões, às vezes muito sofrimento, e a gente precisa lidar com ele da melhor forma possível dentro do que a gente tem à disposição, né? sim, sim. Então, esse episódio a gente deixa aqui a reflexão para vocês. Observem as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas que você ama, se elas estão tendo algum tipo de comportamento que está fugindo um pouco da normalidade do que você Sim, conhece, né? Você também, se você está sentindo alguma angústia, algum vazio, alguma sensação que não é tão boa, procure ajuda de um familiar, de um amigo, de um guia espiritual, de um profissional da saúde. Creio que os profissionais da saúde podem ajudar mais, um psicólogo, né? Dependendo de onde você está, às vezes um assistente social para te encaminhar, né? Às vezes você tem algum sim. problema de saúde, Uhum. você pode procurar um psiquiatra, qualquer profissional que esteja ali à mão, à sua disposição, para que você possa buscar uma solução. Às vezes não uma solução, mas amenizar esse problema para que ele não se agrave. Então, o Setembro Amarelo fica sempre esse registro nessa campanha para que você possa buscar ajuda, para que você possa oferecer ajuda também para as pessoas que estão precisando, para que as pessoas não cometam esse ato de
autoeliminação, né? Sim, Pessoas que possam evitar tirar a própria vida, que isso vai causar sofrimento para as pessoas que te amam e que estão ao seu redor e vice-versa, né? Quando acontece com alguém próximo de você, com certeza você vai sentir esse abalo e essa ausência da pessoa. Então fica aqui a nossa mensagem do Esfera Podcast. Agradeço a presença do Cleudson Araújo, né? sim, Doutor Cleudson, que é um perito que lida diretamente com problemas relacionados às consequências desses atos também, que já trabalhou antes da perícia, né, no serviço sim, social, em hospitais, em trabalhos sim. voluntários também. E fica a nossa gratidão pela sua presença aqui, viu, doutor Ok. Cleudson? E fica o convite para tratar de outros assuntos também, assuntos às vezes um pouco mais leves também, esse é um assunto já um pouco mais denso, né, para a gente tratar. E o Esfera Podcast agradece a audiência de vocês. Não deixe de considerar se inscrever no canal, é só clicar aí no sininho para receber as notificações para as outras entrevistas. E nós buscamos sempre trazer o melhor das informações, informações úteis para você aqui no Esfera Podcast. E fiquem com Deus.